2022, existe depois de 2002, acordo entre o MPLA e a UNITA. A UNITA sobrevive ou está nessa situação em que está. A UNITA não está interessada em conquistar o poder em Angola. A UNITA não está interessada em conquistar. Um ponto de ordem, faz favor. Eu gostava de... Um ponto de ordem, faz favor, Sr. João. Eu penso que nós estamos num espaço sério e não sou da UNITA, não sou mandatado para falar em nome da UNITA, mas enquanto cidadão que lê a política, que acompanha os factos, eu gostava muito, porque esse discurso ouço de muitos meus companheiros da sociedade civil. Será que o João teve acesso a esse acordo que diz entre a UNITA e o MPLA? Porque as pessoas falam, pode dar os detalhes desse acordo que acordou-se entre a UNITA e o MPLA, para também aprendermos de si, porque até o João disse aqui que se eu não compreendo, né, se eu não compreendo, portanto, sobre a política, o partido político que não fala, essa parte que eu havia caído. Mas depois de responder, embora que o Álvaro é que faz aqui as perguntas, mas eu ouço muito dos meus companheiros, antes de tomar a palavra, gostava que nos esclarecesse, pelo menos, porque chega uma altura, nós se quisermos de facto criticar a UNITA, e tem que ser criticada, e a oposição, temos que trazer factos e verdades, tipo, não, a subjetividade não sustenta abordagens coerentes. Então, agradeço que nos diga, pelo menos, eu quero aprender de si, qual é o acordo que assinou-se entre o MPLA e a UNITA, né? E quais são as cláusulas que acordaram, para percebermos o que querem nos transmitir. Né? Vou-te dar 2 exemplos concretos. O mais recente foi das eleições de 2022. O Adalberto e a UNITA chegou a um acordo, segundo o qual haveria eleições autárquicas. Chama e pergunta às pessoas que estão lá. São informações que você não encontra documento. Venderam-lhe o sonho das eleições autárquicas. E se nós quisermos aqui tirar o MPLA do poder, não podemos pôr os partidos políticos fora dessa equação, porque nós vamos trabalhar com eles para mobilizar o povo. Repare, os partidos na oposição têm canais, repito, acho que não me compreendeu. Os partidos na oposição têm códigos de comunicação, têm canais de comunicação. Se nós quisermos levar o povo nas ruas, vamos dizer assim, nós queremos que vocês convoquem os vossos militantes para as ruas, mas digam-lhes que ninguém vai com a camisola do partido. Vamos como cidadãos. Então, os partidos políticos que você está dizendo que não valem nada são elementos importantes caso nós queiramos aqui criar um caos para tirar o MPLA do poder. Porque o partido político, aqueles elementos que nós estamos a assistir, tanto nas atividades de massa, que esses comícios, aqueles todos, se nós queremos aqui um pacto com a oposição, e eles tirarem a camisola do partido e forem às ruas como cidadãos, nós conseguimos ter... Em 2016, o presidente da Turquia, o Erdogan, ele só tinha um poder legislativo, precisava ter o poder executivo e judiciário. Ele percebeu o que estava a acontecer, a revolta social para a ditadura dele, infiltrou agentes das narrativas que foram dizer, não, vamos ter que ir para a rua, vamos ter que tirar na rua. O povo foi para a rua, temos que ter ditador. Matou, prendeu pessoas, e depois teve legitimidade, criou referendo, e revisou a Constituição, e teve o controle de todos os poderes. Então, muitas das vezes, meu irmão, as ações contra uma ditadura, quando não são bem calculadas... A oposição agora, ultimamente, está alérgica à crítica. Quando você critica a oposição, está até mais perigoso criticar a oposição do que não perigoso no sentido de matar. Está mais perigoso nas redes sociais criticar a oposição do que o próprio MPLA hoje por hoje. Se você critica, por exemplo, o Adalberto, você é atacado pela milícia digital de todos os lados, né? E você viu a situação que aconteceu com Guessa, quando ele estava a fazer aquelas críticas. O que aconteceu? Saíram informações, documentos, dados que, segundo a oposição, passou nessas pessoas das conversas privadas que eles tiveram. Então, logo você vê a alergia da oposição às críticas. É preciso que nós, o povo, entendamos que locais, que províncias, que sítios onde teremos de bloquear para complicar os interesses daqueles que sustentam a ditadura em Angola. Porque o MPLA não é só o MPLA tem suporte. E se você, nas eleições, permitir, nós não queremos aqui ver o presidente português em Angola para legitimar a ditadura. Aeroporto cheio, ninguém chega aqui. Nós temos que bloquear aquilo que legitima a ditadura. E para isso, coragem, angolanos. Força, determinação. Não vamos desistir. Angola é nossa e temos de lutar por ela. Vai doer, está a doer, como eu, aqui, a fugir do país, sem família.
mas não vamos tirar pelo tapete. Temos que lutar, cada um no que sabe fazer, no que pode fazer, no que pode contribuir. Temos que nos Como é unir. que as pessoas ficam em casa, você tira o MPLA do poder? As pessoas podem não ir na rua, o MPLA vai viver, cidadão. Não, o MPLA não vive. O MPLA não precisa, o MPLA tem um recurso. Se o povo não ir trabalhar, as empresas deles vão continuar a parar. Mas o MPLA continua no poder. O povo pode deixar, não tem nenhum regime, não tem nenhum cientista político a nível mundial que vai te trazer fundamentos políticos, acadêmicos, científicos aprovados, a te dizer que o povo vai ficar em casa, o regime vai dizer para estar fixe, como o povo ficou em casa, acho que nós vamos ter que nos retirar, o povo ganhou. Não é possível! Como é que é possível isso? Então, nós precisamos, quando eu digo nós, precisamos, a sociedade civil precisa se unir, não dividir-se. Nós estamos a ver alas e partes. Mas, João, tu não vês que, quando falamos da sociedade civil, até os trabalhadores, os empregados das empresas destes senhores do MPLA são sociedade civil? Exatamente. E porque são eles também que não são bem tratados nos hospitais. Exatamente. São eles que os filhos deles vão na escola, sentam nas cadeiras de bloco, nas cadeiras agora, de lata. Álvaro, Portanto, se eles... Sim. Álvaro, durante uma semana, um mês sem trabalhar, quem é que morre de fome? É o MPLA ou o professor que não vai trabalhar? Não, mas a consciência vai lhes mexer. Aqueles indivíduos não têm consciência, Álvaro. Nós temos que tirar essa ideia da mente. O MPLA não está a governar segundo os interesses da Angola ou segundo os interesses dos angolanos. O MPLA governa para fazer a manutenção do sistema. Porque eu vejo há muitos comentários de treinador de bancada. Aqui na internet todo mundo tem boas ideias, mano. Repara, João, eu vou repetir isso. Eu não estou a dizer que sou melhor. Estou a trazer aqui uma experiência vivida de mais de 10 anos. Nas ruas, há códigos. E esse mesmo povo que o João aqui diz, que eu também concordo, portanto, é manipulado com técnicas, com estratégias. Chega uma altura, se nós ativarmos os gatilhos emocionais e de revolta num dado contexto, este mesmo povo que o MPLA analfabetizou que vai lhe tirar do poder. Eu tenho experiência nas manifestações que realizamos, onde os doutores não vão, os engenheiros, os grandes psicólogos não vão. Quais são os que vão? Aqueles jovens que aparentemente são analfabetos. São aqueles que... E aqueles não recuam, aqueles vão à frente. Então, essa estratégia de que o MPLA usou, que depois do seu desenvolvimento não ajuda os cidadãos, não ajuda o país. O que é que nós devemos fazer? Again, é criarmos condições. E quando falo condições, é primeiro a mentalização de que nós não precisamos de um sinal, não precisamos de legitimidade. Nós já temos legitimidade, porque nós somos angolanos, somos filhos daquela terra nos pertence. Podemos fazer tudo o que mais o que nós entendemos, porque nós não precisamos que o MPLA nos dê legitimidade para se manifestar ou para reclamar. Então, eu acho que o que é que eu poderia recomendar nesse preciso momento? É que o povo esteja atento no dia 28 de maio, né? Vai se fazer a conferência de imprensa, vai ouvir as ideias que estão no manifesto e, a partir dali, fiquem só atentos e sigam os sinais. O momento certo para o povo ir às ruas é quando são proclamados os resultados. Se o povo não ir à rua e reclamar naquele momento sobre o processo que foi... que teve indícios de fraude, em um outro momento aquilo deixa de ter sentido. E temos que ver uma coisa, cada tipo de manifestação, em função do lema, tem o seu peso. Uma manifestação como a que diz que o povo de Angola foi às ruas para reclamar os resultados, alegando que são fraudulentas, tem um certo peso em relação a uma manifestação, por exemplo, de falta de emprego. Não sei se conseguem me perceber. Estamos a ouvir, estamos a te acompanhar. Então, o povo, se não aproveitar o momento na qual, quando são proclamados os resultados, não espera mais nenhum outro momento que é para ir às ruas e lutar para tirar o MPLA do poder. Nas eleições,
os níveis de mudança e da ânsia de mudança do povo crescem. A necessidade do povo ver uma Angola diferente cresce. É naquele momento que nós temos de ativar os gatilhos da revolução, da revolta. Mas para isso é necessário que os partidos na oposição, e sobretudo a UNITA, eu acho que o partido na oposição, UNITA, né, o Bloco Democrático, os partidos maiores, e pode ser também, não sei se o PRS, e está ali o para já, aqueles partidos se organizarem, os partidos na oposição, nos tragam evidências. E essa responsabilidade, repito aqui, isso às vezes não soa bem para as pessoas, mas é verdade, cai mais para a UNITA, porque a UNITA é o partido maioritário na oposição. No passado, estavam a mobilizar como militantes, agora estamos a mobilizar o coro, agora vamos à rua como cidadãos. Aí conseguimos. Agora, dizer não, o partido político não serve, mano. Isso que estamos a fazer aqui é apenas... Permita-me só terminar. É apenas, portanto, estamos apenas a alimentar o ego. Porque nós também no passado tínhamos de facto essa ideia. Quando fôssemos às ruas, eram revoltados. Olha, nós íamos todos de caras trancadas. Vamos para o palácio. Vamos chegar no palácio. Entendemos, não. Estamos a lutar poucos. Precisamos continuar a mobilizar. Mas depois, não. Calma ainda. Que tal, no futuro, quando quisermos meter 10 milhões de angolanos na rua, ou 7 milhões de angolanos na rua, que tal unirmos com partidos políticos, codificarmos a linguagem, partido não, tanto partido não, mas... Então, o que nós temos que fazer é mudar a narrativa. Nós precisamos educar o povo. E educar o povo como? Quais são os seus direitos? Os direitos, quando eu estou a falar de direitos, eu não estou a falar de direitos constitucionais lá, da legitimidade, segundo os votos, e votar, porque aquilo não serve. Aquilo não serve. A Constituição foi desenhada a favor do partido, a favor dos interesses do sistema. O sistema da educação foi embutido a nós para que nós, ou seja, nos meteram essa subordinação dentro de nós. E nós carregamos isso como um fardo. Nós precisamos se livrar desse fardo que nós carregamos há anos, da lavagem cerebral. Porque nós estamos em lavagem cerebral. Nós continuamos a acreditar que é pela mesma Constituição, desenhada segundo os interesses, os ideais do MPLA, é pela mesma Constituição que nós vamos usar para tirar o MPLA do poder, ou para tirar a ditadura do poder. É impossível. O que nós precisamos fazer, nós sabemos que nós somos fracos enquanto povo angolano de forma generalizada. O que nós temos que fazer é o quê? É entendermos a situação geral que está ali entendida, que nós não estamos numa democracia. Os que já acordaram do sono, o nosso trabalho para que consigamos nos livrar da ditadura é fazer a educação, é ensinarmos nosso povo do A mais B para que entendamos de uma vez que nós não estamos numa democracia, que nós vivemos num sistema ditatorial e esse sistema de ditadura é liderado pelo MPLA, com a conivência dos partidos da oposição, sem isenção. Os líderes dos partidos da oposição, não estou aqui a falar e não quero convencer ninguém. Essa aqui é a minha afirmação, é a afirmação de muito, mas aqui eu me assumo a mim mesmo. Estamos numa ditadura que é liderada pelo MPLA com a conivência dos partidos da oposição. Se nós queremos nos livrar da ditadura, precisamos, primeiro facto, é nos educarmos. Como é que se sai da ditadura? Porque nós sabemos os mecanismos de como é que se tira um partido que mal governa em democracia. Então, como é que a CNE, aqueles que declaram os resultados, que declaram os vencedores e os perdedores, são ligados ao partido, e nós estamos a contar que nós podemos jogar um jogo, mesmo não justo, mas nós temos ainda um sonho de que podemos ainda chegar à alternância. E eu vou te contar aqui a ideia segundo a qual, quando tu dizes, não podemos contar como é que não podemos tirar o MPLA do poder, são os partidos políticos. Não é verdade. O que é que aconteceu no Nepal? Não é verdade. O que é que aconteceu na Coreia do Sul? Então, é a sociedade civil. A sociedade civil é a maioria, os membros dos partidos políticos ou os membros dos partidos são a minoria. Eles nos fazem passar a ideia segundo a qual de que
Eles são a maioria e nós somos a minoria. Nós somos a maioria. A maior parte do povo angolano, fora e dentro de Angola, não fazem parte de nenhum partido político. Não sei se tu fazes parte de um partido político. Acho que não. Pronto, o trabalho está a ser feito e o trabalho vai continuar a ser feito. E eu até, pronto, convido aqui o irmão Cissa e de forma generalizada, convido também os irmãos que estão a nos acompanhar a ficarem atentos no dia 28, né? Dia 28 de maio tem o manifesto, né? Depois do manifesto talvez sairá mais um pronunciamento, ou dentro do manifesto as pessoas terão mais informações. É um segredo, vou contar aqui só de forma, como é que se diz? De forma sigilosa. Não podes criar estrutura para se libertares da ditadura e tornar essa estrutura pública, porque o objetivo da ditadura é fazer a manutenção. E a manutenção se faz com a eliminação periódica ou permanente de todo o perigo que nasce. Logo, quando se está a criar alguma coisa por detrás, antes da consumação do objetivo, não se revela nenhuma identidade. A mensagem tem que ser de que nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. E nessa solitude em que nós estamos, temos que encontrar estratégia, porque nós estamos num sistema democrático, onde se tira ou se coloca alguém ou um líder pela via das eleições. Estamos numa ditadura. Quando o povo... Esse aqui é o primeiro gatilho que todo mundo tem que ativar. Quando nós ativarmos esse gatilho que estamos sozinhos e estamos numa ditadura, de que esses indivíduos não estão interessados em nós, o MPLA não está interessado nos angolanos e a oposição está interessada na manutenção dos seus lugares. Quando nós entendermos esta mensagem, o segundo passo vai começar a ser como é que nós nos livramos então da ditadura. As eleições de 2027 vão ser as eleições mais fáceis do MPLA. As eleições de 2027 vão ser as eleições mais fáceis do MPLA. Mesmo que o Popa UNITA se recuse, mesmo que a própria PRS se recusa, vão ser as mais fáceis do MPLA. Mas todos nós soubemos. O grande problema é a oposição. Se é que eles são a oposição, o que é que eles estão a criar como estratégia por detrás? O que é que eles estão a trazer como estratégia? Porque o MPLA já tem estratégia 1, estratégia 2. Se esses indivíduos sentarem na mesa, nós já temos aqui uma milícia de partidos, que esses todos vão entrar na Assembleia pela primeira vez, o cabelo vai crescer. Eles só precisam de um subscritor para conferir que há legitimidade.